Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da lição da revista de adultos CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste trimestre com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nossa lição de número 7 tem como assunto a promessa de um coração novo. O texto áureo nos fala: e vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É o nosso texto áureo em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. A verdade prática nos fala que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A introdução do comentário nos fala que o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. O primeiro tópico nos fala sobre o coração na perspectiva bíblica. Primeiro item, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, que é o corpo físico, e ao homem interior, é alma e espírito, que constitui o ser humano na sua integralidade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Segundo item nos fala sobre a circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Esta é a verdadeira circuncisão, no dizer do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vemos então que a nova aliança, ela utiliza tipos e símbolos da antiga aliança, só que agora os eleva a uma categoria superior. Ela faz, por assim dizer, um upgrade da antiga aliança. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo, que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. O terceiro item nos fala de um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo sobre um novo coração aponta para quem? É a promessa que está em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas, externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. É por isso que tipos e rituais da antiga aliança não são mais utilizados pela nova aliança, pelos crentes na nova aliança. Por exemplo, assim como não temos a circuncisão na carne e sim no coração, nós não temos mais a guarda do sábado, do sétimo dia.
Não temos mais isso. Tudo aquilo que era de uma ritualística exterior deixou de existir, não tem mais utilidade. O que nós temos hoje de exterior são apenas as ordenanças que Jesus deixou, no caso, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Observe que na antiga aliança você não tinha a figura do batismo nas águas como uma forma de purificação dos pecados. O que ainda existia era o banho do levita e do sacerdote antes de começarem o seu ministério, como parte do ritual, mas ele não tinha o sentido de perdoar os pecados. Tanto é que era necessário fazer ofertas de sacrifícios de animais. Tocando nesse assunto, sacrifícios de animais que existiam na Nova Aliança, agora não tem mais na Nova Aliança. Veja, portanto, o quanto a Nova Aliança ela é diferente, superior à Antiga Aliança. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra Espírito em vez da letra. Ele contrapõe letra com Espírito. Letra é o que havia sido escrito na Antiga Aliança, tanto nas tábuas de pedra, no caso os 10 mandamentos, quanto o que Moisés escreveu no livro da lei, ditado por Deus, com as demais leis, que não eram só os 10 mandamentos. Então Paulo, em vez de usar letra, agora ele usa Espírito. A lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração, aqui nesses textos bíblicos, se refere não ao órgão físico, ao músculo que impulsiona o sangue pelo nosso corpo, mas sim o que está no interior do ser humano, nossa alma, nosso espírito, nossas emoções, sentimentos, pensamentos. Segundo tópico da lição, o coração de quem está em Deus. Primeiro item, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria realidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Segundo item do segundo tópico, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores lá dos arredores de Belém diziam sobre o menino que tinha nascido. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então aqui mostra uma ação de Maria e de nós também, quando nós analisamos, meditamos, ponderamos. Claro que utilizamos o nosso intelecto, as conexões cerebrais que estão na nossa mente, neste órgão que fica dentro da nossa cabeça, mas espiritualmente nós estamos usando o nosso coração. Então você vê que muitas vezes a Bíblia utiliza a palavra coração para se referir aos nossos pensamentos, aos nossos processos mentais que ocorrem no cérebro, mas que na verdade fazem parte de algo maior, de algo não material, que é o que a Bíblia chama de coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar a fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nosso coração é o centro de nossa vida. Devemos guardar o nosso coração, como fala no livro de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele é que procedem as saídas da vida. Então veja só, o mundo que nos cerca, o que é que ele fala para nós? Siga o seu coração. E o que é que a Bíblia nos fala? Não fala para a gente seguir o nosso coração. Ela diz, guarda o teu coração. Veja só quanta diferença. Terceiro item do segundo tópico nos fala que Deus vê o coração.
No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo, vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Deus conhece o nosso direito e o nosso avesso. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões no coração. Isso significa que não há nada na nossa vida oculto para Deus. Ele conhece tudo que fazemos, tudo que deixamos de fazer, aquilo que está oculto aos olhos humanos, Deus vê como se fosse no mais claro dia. O terceiro item nos fala sobre as promessas para o coração. O que Deus deixou na sua palavra para nós sobre o nosso coração? Primeiro, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje, sabemos pela ciência que a alegria produz no coração, ou seja, no nosso corpo físico, reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força para viver mais um dia. Muitas pessoas perdem essa força porque não têm a alegria de Deus, porque não têm a presença de Deus. Elas, na verdade, não estão vivendo, elas estão mortas por dentro. O seu corpo físico está vivo, mas no seu interior elas morreram, porque elas não têm a alegria do Senhor, não têm a força de Deus. O segundo item nos fala sobre um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo e, por isso, têm o coração transformado. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Amor se entenda como o amor ágape, o amor de Deus. Não é a paixão carnal, não é a tolerância ao pecado, não é um sentimento simplesmente de gostar. O amor, o ágape, que é utilizado nesta palavra, é muito mais do que tudo isso. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações, e sede agradecidos. Veja só como uma virtude está ligada à outra: amor, perfeição, paz e gratidão. Tudo isso são elementos como que pontos de uma rede, de um tecido espiritual que envolve o nosso eu interior. No terceiro item, fala sobre o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui o Espírito Santo, ele é comparado a um selo e a um penhor, que é uma garantia. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo também
é chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua Igreja. É a certeza que Deus coloca em nosso coração de que nós estamos no caminho certo, de que tudo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. A conclusão nos fala que nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a Igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Então veja só, coração e pensamentos falam do homem interior e ações, o homem exterior. Tudo está conectado e Deus conhece cada um de nós pelo direito e pelo avesso. Portanto, se já entregamos a nossa vida a Cristo, se já rendemos a nossa vida a Ele, temos a promessa de um coração alegre, de um coração feliz, de um coração que transborda de amor e que com certeza vai impactar poderosamente nas nossas ações. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 7ª lição deste trimestre, revista CPAD Adultos. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo